Hoje, a maior crítica dos parlamentares em relação ao Supremo Tribunal Federal é que ele atropela os limites que a Constituição deu. E o STF, agindo dessa forma, ele avança nos limites legislativos. Quem nunca ouviu falar, o STF está legislando? Isso é errado. O STF não tem a função de criar leis. Ele julga. E aí, o Congresso Nacional, cada vez, ele vem se tornando mais omisso. Cada vez ele vem se tornando mais fraco. Mas o Congresso, em especial os senadores, que é quem fiscaliza o STF, vem tentando tomar medidas para enfrentar o STF. Eu vou falar disso com você, de uma postagem do senador Esperidião Amin, que ele relaciona aqui uma matéria da Gazeta do Povo para limitar os poderes do STF. Será que isso pode acontecer? Nós vamos entrar agora nesse comentário, eu vou explicar para vocês. Domingão, né? Se você puder dar um like aí, curtir, compartilhar, te agradeço muito e obrigado por estar começando um final de semana aqui acompanhando nosso conteúdo. Lembrando que durante o fim de semana eu tento me ater a vídeos mais curtos, no máximo de 10 minutos, tá bom? Isso para não te tomar muito tempo. Vamos começar e bora diretão. O senador Esperidião Amin publicou uma matéria da Gazeta do Povo que diz o seguinte: Senado volta a debater proposta para limitar decisões monocráticas de ministros do STF. O senador Esperidião Amin será o relator da PEC do Senado para limitar o poder de ministros do STF, com base em liminares e decisões monocráticas, interferir em processos vigentes e ação de outros poderes da República. Funciona na prática assim. Tem um instrumento chamado liminar. Tem a liminar e tem a sentença, só para você entender. A liminar funciona quando um único ministro, ele chega com o processo até ele, né? O processo chega nele. Por exemplo, criamos uma lei agora que é proibido liberar traficante só porque a denúncia foi anônima. Certo, a lei foi aprovada pelo Congresso. E aí vem um partido que quer ajudar os traficantes e entra com ação, falando, não, se pegar o traficante, se o policial não tiver dado rosas, flores para ele, não pode, tem que liberar o traficante. Vai para a mão do ministro do Supremo. Chega lá, o ministro do Supremo tem a chance de decidir liminarmente, sozinho. Vai para a mão de um Barroso, de um Alexandre de Moraes, de um Gilmar Mendes, Rosa Weber, enfim, qualquer um dos ministros do STF. Chegando na mão dele, ele pode simplesmente falar, não, suspendo essa lei e todo traficante que for pego por denúncia anônima vai ser solto. Entendeu? A grande questão é que ele pode fazer isso liminarmente, sem perguntar a ninguém. Ou ele pode mandar para o plenário, aí a maioria dos ministros do Supremo votam, e aí sai uma sentença, né, ou um acórdão. A grande questão aqui é que eles têm poderes demais. São 513 deputados, 81 senadores, que ficam, talvez, 5, 10, 15 anos para discutir um projeto de lei. Aí, quando o projeto é aprovado, vai para a mão do Supremo. Chega lá, um único ministro, que não teve nenhum voto, simplesmente cancela. Isso é o que o Esperidião Amin alega que é abusivo. E aí, tem alguns critérios. Aqui, o próprio Esperidião Amin cita aqui, propõe medidas como definição de prazos para pedidos de vista em processos judiciais, exigência de maioria absoluta de votos, 6 dos membros, para suspender eficácias de lei e de atos normativos de amplo alcance, vedando assim decisões unilaterais, alvo de constante controvérsia. O projeto é do Oriovisto Guimarães, senador Oriovisto Guimarães. Então a ideia é de que, a partir de então, o Supremo não vai poder mais eliminar decisões, ou seja, ações, leis que estão em vigor. Existe uma coisa que se chama ADI, tá? É Ação Direta de Inconstitucionalidade. Aí ela tem os legitimados, quem pode dar entrada. Essa ADI, hoje é conhecida como ADI. É domingo, eu vou contar para vocês. Vou abrir uma aspas aqui. Antigamente, a ADI não chamava ADI,
chamava ADIM, Ação Direta de Inconstitucionalidade. E aí, não sei se foi por isso, por causa dessa cacofonia que a gente diz, mas geralmente, quando uma lei era suspensa, hoje a lei é suspensa pela ADI, pela Ação Direta de Inconstitucionalidade. Antigamente, quando uma lei era suspensa, a gente falava que foi suspensa pela ADIM. Peladinho, aí ficava meio estranho. Tá peladinho por quê? Então, mudou, ficou só a ADI. É brincadeira, é uma piada que, sem graça, mas que um professor fez com a gente, grande professor Rogério, lá de Araguari, lá da IMEPAC. Um dos caras mais crânios do Constitucional que eu já vi. E aí ele fez essa piadinha, não tem nada a ver, mas eu lembrei e me deu vontade de voltar a dizer para vocês aqui. Mas a grande questão é essa, tá? Então, tem a ADI, e essa ADI suspende a eficácia de uma lei. Então, o foco desse projeto é que isso não aconteça mais. Mas, na prática mesmo, sinceramente, não é esse o projeto que tinha que estar em vigor e que o Senado tinha que estar cobrando, não. É o projeto em que os ministros do Supremo têm que ter mandato de 8 anos, têm que ser escolhidos pelo povo, assim como os senadores. Esse é o projeto de lei que deveria estar vigorando. Este é o projeto de lei que deveria estar em pauta. E não só limitar o poder de liminar. Mas se bem que já é alguma coisa, né? Porque a coisa é complicada. Vamos lá. Vou trazer algumas matérias para explicar aqui para você alguns pontos. Tarcísio de Freitas está sendo detonado por combater a criminalidade no estado de São Paulo. Qualquer governador que resolva combater o crime vai ser detonado. E aí acende uma luz vermelha para a gente. O poder paralelo que é o narcotráfico. Esse narcotráfico se torna quase que uma nova ordem mundial. Ou seja, será que o narcotráfico está dominando o mundo? E vamos lá, vamos fazer uma análise aqui. Matéria da CNN. Sempre cito a fonte, tá? Para que ninguém venha me atentar aqui falando que é fake news. Análise. Como a corrupção e o narcotráfico transformaram o Equador. E aí vai citar o Fernando Villavicencio, que foi assassinado brutalmente, e ele era contrário à corrupção e fazia denúncias principalmente sobre a questão do tráfico de drogas lá no Equador. E o Equador, que é um lugar que o tráfico é pulsante, muito forte. Um dia depois, ontem, outra candidata foi alvo de tiros lá no Equador. Um dia após o atentado matar o presidenciável de carro presidenciável, o carro de outra candidata é alvejado no Equador. No momento do atentado, estavam no veículo o pai da candidata e um funcionário. Felizmente, ela está bem. Tá aqui a imagem que eu estou colocando na tela para vocês. Ela está bem, não foi assassinada. É a Nirvânia Torres, tá? Na verdade, é Stephanie Puentes, tá? Perdão, não é Nirvânia, não. Nirvânia é a outra que estava com ela. É Stephanie Puentes, ela foi alvejada, mas passa bem, atingiu de raspão um tiro, mas mostra a força do narcotráfico lá no Equador. Mas não é só lá. Vamos lá. Olha essa matéria. Filho do presidente colombiano diz que traficante deu dinheiro para a campanha do pai, lá no Peru. É o caso do Nicolás Petro, filho do Gustavo Petro, onde ele está preso, o filho do presidente do Peru, tá? Perdão, da Colômbia. Colômbia, que é famosa pelo tráfico, né? Eu equivoquei aqui, Peru, mas é a Colômbia. E o Nicolás Petro está preso e denunciou o pai. Falou, olha, meu pai recebe dinheiro do narcotráfico. E aí, nós temos também um velho amigo do nosso país, Nicolás Maduro. Estados Unidos acusa formalmente de narcoterrorismo e oferece recompensa de 15 milhões por Maduro. 15 milhões de dólares, hein? Se algum dia você vê o Maduro por aí na rua, não pensa duas vezes. Prende o cara e manda pro Biden, porque é, muita grana que você vai ganhar. Brincadeira, tá, gente? Mas a grande questão é que o narcotráfico é uma influência gigantesca. E há
com toda certeza, uma vinculação muito maior de governos de esquerda com o narcotráfico. Governos de direita, eles têm uma tendência maior ao combate a esse tipo de criminalidade, tá? Que é o tráfico, porque ela vai contra os princípios da direita. E aí, aqui no Brasil mesmo, a gente tem um caso célebre aí, que foi anunciado pelo Jornal da Record, que é o caso Carvajal, e um ex-comandante do Maduro falou que doou para vários partidos de esquerda no mundo afora dinheiro do narcotráfico para bancar esses partidos de esquerda que dão contrapartida na manutenção do Maduro no poder na Venezuela. E aí, dentre os países são Espanha, Argentina, a Kirchner, e no Brasil ele denuncia o governo Lula. E hoje o Carvajal está preso lá nos Estados Unidos. É um trunfo do Biden contra o governo brasileiro. Um trunfo do governo americano contra o governo brasileiro. É lógico que isso ainda vai dar muito o que falar, depende de provas ainda, mas, enfim, isso mostra o quanto o tráfico e o narcotráfico é pulsante e forte aqui no Brasil. E aí vem isso aqui. Moraes vota para descriminalizar porte de maconha para uso pessoal. STF encerra a sessão sem data para retomada. E aí, esse é o grande ponto. Como pode você liberar uma droga ilícita, deixar o usuário ter essa droga e não autorizar o vendedor? Raciocina comigo. O usuário não dá nada, ele está descriminalizado ao usar. O vendedor, este vendedor, ainda é criminoso, ainda é bandido, não pode vender. Mas se eu tenho um consumidor, que eu autorizei o consumidor a consumir, como que o vendedor, o fornecedor, não vai vender? É lógico que ele vai. Isso aqui é uma decisão, é uma aberração, essa decisão é teratológica. Por quê? Porque esse vendedor, que é o grande traficante, ele vai separar em papelotes pequenos suficientes para uso e vai fazer o serviço de aviãozinho. Ou seja, é uma decisão que beneficia a quem? O narcotráfico. E por que eu falo que isso é perigoso demais? Porque é uma coisa assim, quase que já consente no judiciário que o traficante tem direitos. Olha essa matéria do Brasil Sem Medo. Esse aqui é o André Mendonça. É o terrivelmente evangélico. É o cara do Bolsonaro, que todo mundo falou que ia chegar lá e que ia mudar tudo. Beleza. O André Mendonça anula a condenação de homem preso em flagrante por tráfico de drogas. Pois é, então ele anulou a condenação? O que aconteceu? A polícia recebeu uma denúncia anônima. O Zezinho tá vendendo coconha ali, tá vendendo pamonha. Não é pamonha, tá? Senão vai ter gente aí que vende pamonha e vai ficar com medo de vender pamonha. Não é pamonha. Troca o P pelo M aí, tá? É maconha, tá? Mas pamonha. Vamos dizer que ele tá vendendo pamonha. Então ele tá vendendo pamonha. E aí, liga a vizinha, Dona Maria, Zezinho tá vendendo pamonha estragada ali, tá deixando o povo doidão. Aí a polícia vai lá e chega, tá cheio de pamonha na casa do cara. Pega o cara e leva. Chega no André Mendonça, tá aqui o André Mendonça no terrivelmente evangélico, combate às drogas, porque evangélico não é a favor de droga e de tráfico. E fala assim, olha, como é que vocês policiais chegaram lá? A Dona Maria, ou alguém ligou, eu não sei o telefone, não sei quem foi. Ligou, foi a Dona Maria, mas ela não quis se identificar. Então não vou falar que foi a Dona Maria. Aí eles sabem. Não, um vizinho aí ligou e falou que estava tendo tráfico. Aí fomos lá e batemos e estava mesmo e trouxemos. Não, denúncia anônima não pode. O cara que denunciar o traficante a partir de agora vai ter que deixar o RG, CPF e vai mandar um recadinho. Preferencialmente, liga pro traficante ontem. Alô, seu traficante? Vou fazer uma denúncia contra o senhor, viu? Posso fazer?
Pode, né? Ó, eu moro aqui, ó, 3 casas para cima. O que vai acontecer com esse cidadão? Então, assim, não dá para falar que tráfico não manda e não controla grande parte do sistema. É difícil mais. Porque as leis já vêm nesse sentido, o garantismo já vem nesse sentido, e o dinheiro é quem manda, e o tráfico gira muito dinheiro. Então, assim, é uma aberração você liberar as drogas e deixar o traficante do jeito que tá, não tem que ter isso. É uma aberração você liberar um cara porque a denúncia foi anônima. Crime é crime. Crime é crime. Entendeu? Então, assim, é muito complicado o Brasil como ele efetivamente é. Né? Mas é isso, pessoal. Obrigado por ter ficado até o final do vídeo. Que esse domingão seu seja abençoado. E a gente volta aí, meio-dia, tem mais editorial pra gente bater um papo, tá bom? Grande abraço.